Fala pessoal aí do canal do Léo. O Léo pediu que eu trouxesse aqui à tona aqui uma introdução de um tema acerca de um vídeo que ele me postou um dia desse. É de um historiador, né, cristão, falando sobre Lilith, né? E eu achei interessante porque ele citou uma coisa que eu queria trazer para vocês. Uma das coisas que ele falou e eu gravei com muita atenção foi que ele disse assim: essa lenda judaica. Essa lenda judaica. O problema é esse, pessoal. O cristão ele é assim. Não querendo ofender, mas quando tem alguma coisa que bate em contradição com aquilo que ele aprendeu no dogma cristão, ele chama de lenda. É complicado, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês um artigo de uma revista muito interessante, porque é exatamente o que esse historiador declara lá no canal dele, né? Ele disse o seguinte: segundo a Septuaginta, eu queria ler uma coisa sobre a Septuaginta para vocês entenderem o que é a Septuaginta, né? Veja só o que está escrito aqui nesse artigo. O Antigo Testamento não se restringe apenas a versões escritas em hebraico, há uma grega, elaborada em Alexandria, no Egito, como ele disse, versão dos 70 ou Septuaginta, que foi elaborada entre os séculos IV e II antes de Cristo, como ele disse também, e recebeu esse nome porque é ligada a uma curiosa lenda que conta que 70 eruditos judeus, né, seriam os responsáveis por sua redação. Pessoal, ele falou que ele não acreditava no que estava escrito com relação à interpretação de Lilith ser a primeira mulher de Adão, e ele disse que isso é uma lenda judaica. E eu queria apresentar outra lenda judaica para ele, a Septuaginta. Então, assim, eu não consigo entender como uma pessoa consegue condicionar um entendimento e um assunto para uma vertente X sem ter uma visão ampla acerca de todo o contexto. Judeus nunca escrevem textos sagrados em outras línguas, principalmente em grego. Principalmente, que para eles é como se fosse uma língua profana. Escrever textos sagrados em hebraico em outras línguas é uma burrice. Por quê, pessoal? Porque não se trata de traduzir um texto. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Por que judeus não traduzem textos sagrados? E quando eu falo textos sagrados, eu estou falando da Torá, literalmente, que os cristãos chamam de Velho Testamento. E Torá não é testamento e nem é velho. Torá é uma constituição, é um livro de leis. Como o Brasil tem a sua constituição, então a constituição que Deus entregou para Moshe é essa, a Torá. Primeiro que já é um equívoco chamar de a lei de Moisés, porque a lei não é de Moisés, ela foi entregue a Moisés, é diferente e totalmente diferente. Segundo, que não é Antigo Testamento, porque Deus não cria nada antiquado e nem algo que possa ser ultrapassado e nem revisado. E terceiro, que o texto sagrado foi escrito em hebraico e não em grego, e tem um sentido, gente. E não é porque não tinha outras línguas, não. Tinha outras línguas, mas aprove ao Criador escrever em hebraico, nas pedras, entendeu, pessoal? Tem um significado isso. E dentro disso é que eu quero dizer para vocês que judeus não escrevem a Torá em outras línguas, porque é uma burrice fazer isso, literalmente. Por quê? Porque os textos estão codificados. Então, uma vez que você pega um texto sagrado e passa ele para uma outra língua, ele perde todo o sentido do código. Então, para quem pensa que a história da Torá é simplesmente uma história, é uma pessoa que não tem entendimento nenhum do que realmente está ali.
Então existem 5 níveis de interpretação do texto sagrado da Torá. Então, para uma pessoa leiga, ela pensa que simplesmente é uma história do povo hebreu. E não é, pessoal. Dentro daquele texto tem códigos. E os códigos só são revelados na língua hebraica. Se você pega um texto num código e traduz esse texto para o português, você vai perder o código. Então, como um judeu tentaria fazer isso? Entendeu, pessoal? Então, como ele disse que o assunto Lilith é uma lenda judaica, eu digo para ele, de acordo com o que está escrito através dos historiadores, que o assunto que está até aqui na minha mão, que é a versão da Septuaginta, é uma lenda e judaica também. Entendeu, pessoal? Então, assim, os judeus nunca escreveram nada para o grego, pessoal. Isso é uma loucura, é uma insanidade. Isso não tem fundamento nenhum, zero fundamento, entendeu? Primeiro, os judeus não têm interesse em propagar a Torá para o mundo como os cristãos pensam, na ideia de pregação, na ideia de evangelismo, para ganhar almas. Por quê, pessoal? Porque o judeu não tem o entendimento de que Deus anda perdendo alma por aí. Porque está escrito, todas as almas pertencem a Deus. Então, é como está lá no texto, e eis que todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa eu a destruirei. Então eu pergunto para vocês, Deus anda perdendo alma por aí para você estar no desespero de estar ganhando alma para o dono da alma? Olha, Deus, eu vim aqui te trazer uma alma que é sua. É porque você se distraiu e perdeu essa alma. Os judeus não têm esse pensamento. E nem tem pensamento de céu e nem tem pensamento de inferno, como os cristãos pregam através da cultura grega. Entendeu, pessoal? Então alguém pegou um texto sagrado e condicionou para o grego e disse ainda que foi os judeus, para dar um peso melhor, né? Para dar uma certa credibilidade. E está tentando introduzir isso como uma verdade. E não é, pessoal. Nem de longe é uma verdade. Porque antes de você criticar um povo e uma cultura, você tem que buscar entender ela de um ponto aonde você não vai defender nem A e nem B. Entendeu, pessoal? É muito fácil um teólogo pegar um assunto judaico e tentar converter esse assunto para o cristianismo. É muito fácil isso, gente. Por que eu falo isso para vocês? Porque está aqui diante de vocês uma pessoa que viveu apenas 27 anos dentro de uma igreja, estudando. E eu falo que é estudando de verdade. Então, assim, pessoal, é muito fácil. Eu vejo cristãos fazendo isso o tempo todo. Eles tiram texto de contexto, eles fazem interpretação de tudo. E um dia eu ouvi um sábio dizer assim: como que uma pessoa que mal lê a Bíblia direito, que mal leu pelo menos uma vez a Bíblia, consegue fazer uma interpretação de textos profundos? É uma pessoa profana, porque ela está tentando retrair aquele contexto para dentro dela, de acordo com as crenças dela, ou com até, eu posso dizer, o fanatismo, e tentar converter esse texto em uma ideologia. E o texto bíblico, pessoal, não tem nada a ver com essas ideologias modernas. E quando eu falo modernas, eu incluo o cristianismo moderno, literalmente. Então, assim, pessoal, se vocês forem estudar a história da igreja, a história do cristianismo, vocês vão perceber que tem manipulação desde o começo. Por que o mundo odeia os judeus? Por que os judeus são tão odiados? Porque os judeus não têm interesse em propagar o judaísmo para o mundo. Não é importante para eles isso. Porque eles entendem muito bem o processo da alma como está escrito. Porque Deus, ele não excluiu o restante da humanidade de hipótese alguma. Da mesma forma que também Deus, ele não passou leis para os judeus e essas mesmas leis fossem cumpridas pelo restante do mundo. Naquele momento, no Monte Sinai, foi feito um pacto entre o povo judeu de cumprir 613 mitzvot, 613 leis. E eu fico estagnado em ver
certas religiões tentando cumprir essas leis, que são as leis judaicas do povo judeu. Então, antes de uma pessoa dizer que um assunto judaico é lenda, ele tem que perceber que nem tudo o que as pessoas dizem, nem tudo o que os pastores ensinam é verdade. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que se o assunto Lilith é uma lenda, existe muito mais lendas dentro do assunto cristianismo. Pensa melhor, pensa bem se o que você está seguindo é uma verdade, se o que você está seguindo não tem manipulações, não tem mãos humanas. Pensa bem, porque eu vivi muito tempo no cristianismo e eu devotava toda a minha fé nisso. E quando eu comecei a estudar de fato, estudar de verdade, eu já deixei de ser um cristão, porque cristãos raramente estudam. E eu falo isso não por preconceito, mas porque eu ouvi muitas vezes isso, não em uma e nem duas igrejas, mas em muitas igrejas. Eu ouvi um pastor dizendo bem assim: não façam faculdade de teologia, doutorado, pós-doutorado, nada disso, porque isso vai afastar vocês de Deus, porque o conhecimento mata. Eles falavam assim: a letra mata, né? De fato a gente vê que o entendimento e o conhecimento, eles retraem a sabedoria para si. Então não tem como uma pessoa alcançar a sabedoria se ela não alcançar primeiro o entendimento. Então o que eu vejo são homens manipuladores querendo ter uma massa de pessoas ali concentrada que não tem um entendimento da coisa e que são pessoas totalmente dependentes desse líder, porque são pessoas procrastinadas, preguiçosas, não conseguem estudar por elas mesmas. Então é muito fácil uma pessoa dizer bem assim: olha, os judeus não estão corretos, os judeus têm um texto que não é o nosso texto, nós temos a nossa Bíblia, os judeus têm a Bíblia deles. Não, pessoal, a Bíblia que os cristãos têm hoje é um resquício muito longe da Bíblia que os judeus têm, que não se chama nem de Bíblia, se chama de Torá. Então, Constantino, o imperador, ele achou uma oportunidade na fé das pessoas. E foi a partir daí que ele começou a ter a ideia de criar a Igreja Romana, que hoje é o cristianismo. Queira os protestantes, queira os evangélicos ou não, eles são filhos de uma mãe, e essa mãe é uma grande prostituta, e é a Igreja de Roma, porque ela adulterou muitos textos, literalmente. Vocês podem ver isso nas cartas do Padre Jerônimo, a mando do Papa Damaso, né, para poder fazer a primeira Vulgata Latina. O que é Vulgata, gente, se não é o texto vulgar? Pro povão aí, ó. Faz um texto pro povão aí. Isso é Vulgata. É o texto que vocês têm hoje. Inclusive que o próprio padre João Ferreira de Almeida tentou corrigir, mas não conseguiu. Ele morreu antes de conseguir concluir esse processo. Então a Bíblia que as pessoas têm hoje é de longe um resquício da história dos judeus e da Torá sagrada. Então, pessoal, judeu não traduz texto para nenhuma outra língua, porque traduzir esse texto para qualquer outra língua é a perda total do código. Entendeu, pessoal? É a perda total do código. Então, quando vocês forem analisar uma pessoa que queira ensinar qualquer coisa da Bíblia, vocês têm que fazer a seguinte pergunta: você já leu a Torá? E quando eu falo que é a Torá, gente, não é os 5 primeiros livros da Bíblia em português, não. Eu estou falando o texto em hebraico mesmo. Eu estou falando de texto original. É isso que eu estou querendo dizer. Existe um texto profano, que é um texto para o povo, um entendimento bem fraco, entendeu? Só para ter uma ideia da história. E existe um texto aguçado com conhecimento pleno e com coisas profundas. E para isso a pessoa vai ter que estudar muito tempo para ela poder entender o que está no código. Entendeu, pessoal? Então ali não são só histórias descomprometidas. Igual o cara falou que
que Lilith era somente um conto entre os judeus. Será? Eu que te pergunto. Será? Será que os judeus cabalistas que estudaram anos e anos numa yeshivot, numa escola, será que os medalhões que eles faziam de proteção contra Lilith não eram nada? Será que era uma besteira? Então Samael não existe também? Samael não existe. É um conto também, Samael. E aí? Azazel. Azazel então é um conto também? Não existe Azazel? Não existe? Os 72 demônios da Goécia também não existe? Os 72 anjos? Inclusive que Salomão conseguia dominar todos eles? Não existe também. É um conto também. É uma lenda. Será que é uma lenda mesmo? Porque o texto diz que o Beit HaMikdash, o templo de Salomão, foi construído por anjos e demônios. Será que foi uma lenda também? Então, como que uma pessoa que não entende o código não consegue atingir os níveis de interpretação do texto, consegue dizer com tanta firmeza se é verdade ou não? Se ele não consegue ler o texto nem em hebraico. Se você entregar o primeiro versículo de Gênesis para uma pessoa dessa, será que ela vai conseguir ter a interpretação do primeiro versículo? Porque tem uma coleção completa chamada de Hurmash, explicando só sobre o Bereshit, o Gênesis. Será que é tão fácil a interpretação disso? Será que é tão lógico? Será que é tão simples? Será que o pecado foi só de Adão? Será que o pecado foi só de Eva? Entendeu, pessoal? Então tem muito mais coisa no texto profundo. Muito, muito mais coisa. Os padres que fizeram a tradução, os padres que fizeram a tradução do texto original, eles omitiram muita informação. Veja bem, pessoal, o judeu, quando ele vai escrever um rolo de Torá, tem todo um critério para ele escrever um rolo de Torá. Ele não pode manchar um rolo de Torá, ele não pode escrever uma letra muito afastada da outra, ele não pode escrever muito junta. E como eu falei para vocês, os textos são códigos, e as letras do hebraico representam números. Então existem procedimentos para saber se uma página perdeu uma letra, porque é calculado, é feito um sistema de gematria, para saber se faltou uma frase. Ó, pessoal, eu vou ler aqui para vocês terem um entendimento de como é feito um rolo da Torá. Só daí vocês já vão ver como que é o critério judaico para escrever um texto, copiar um texto sagrado. Ó. Por tradição, as cópias da Torá deitas em rolos e dentro de certas regras de composição. Por que é rolo, gente, não papiro? Porque papiro é uma ideia jumenta, para falar a verdade, de escrever um texto sagrado. Porque foi através dessa ideia grega de escrever textos sagrados que começou a surgir problemas. Porque o copista dorminhoco deixava a folha cair. E aí ele fechava o papiro faltando páginas. Vocês veem isso em livros de história falando sobre os copistas que dormiam e as páginas caíam e eles fechavam e entregavam os códex, faltando páginas, porque estava dormindo, entendeu? Escrevendo e dormindo. O que é diferente de um judeu, porque ele tem uma quantidade de textos para escrever por dia, exatamente para não haver a sobrecarga, exatamente para ele não manchar o rolo e não perder toda uma obra, exatamente para ele não rasurar, não haver rasuras. Então existem todas as regras. Então, primeiro, o judeu ele escreve os textos sagrados em rolo, porque é uma tecnologia. É muito mais inteligente escrever textos em rolo do que em códex, porque em códex se perde páginas, se perde folhas. No rolo não tem como perder folha, é um rolo, entendeu, pessoal? Porque era feito em rolo. Naquela época eles já tinham essa tradição, era rigoroso. Olha só, os cuidados com a cópia da Torá seguem uma série de requisitos segundo a tradição judaica. Um rolo é desqualificado se mesmo uma única letra for adicionada. Agora imagina o cara que escreveu quase metros e metros de rolo de Torá, de texto sagrado, e erra uma letra. E agora vai ter que desprezar o rolo todo. Se fosse um brasileiro preguiçoso,
A gente já sabe o que ele faria. O jeitinho. O judeu não. Ele despreza o rolo. Por isso o cuidado de não chegar a errar. Entendeu, pessoal? A regra. Um rolo é desqualificado se mesmo uma única letra for adicionada. Colocou uma letra a mais, tem que jogar o rolo fora. Por quê? Porque alterou o código. Entendeu, pessoal? O código. Pega a senha aí, cara. Um escriba deve ser um judeu erudito e devoto, que tenha passado por treinamento especial e certificação. Entendeu, pessoal? Todos os materiais, pergaminho, tinta e pena devem estar de acordo com as especificações estritas e ser preparados especificamente com o objetivo de escrever um rolo de Torá. O escriba não pode escrever sequer uma letra no rolo da Torá de cor. De cor. Ah, vou fazer de cor porque eu sei o texto de cor. Não pode. Ele tem que ter uma outra Torá para conferir a outra Torá que ele está fabricando. Nada de cabeça. O escriba deve pronunciar cada palavra em voz alta. Está escrevendo e está lendo em voz alta para não errar. Tá vendo, pessoal? Cada letra deve ter espaço suficiente ao seu redor. E se uma letra tocou outra em qualquer parte, todo o rolo está invalidado. Se uma única letra estiver tão danificada que não possa ser lida ou assemelhar-se a outra letra, esteja o defeito na escrita ou seja devido a um furo, rasgo ou mancha, isso invalida todo o rolo. Agora vamos lá, pessoal. O cara vira e fala assim: por que os judeus não aceitam o Novo Testamento, que é conhecido por eles lá como Brit Hadashah? Por quê, gente? Vocês já viram papiros do Novo Testamento? Vocês já viram? Tem certeza? Você já viu um códex do Novo Testamento? Os furos, os rombos que tem no texto, os rasgados, são pedaços de textos. É por isso que os judeus não dão credibilidade para Brit Hadashah, porque é um texto todo perdido. O Novo Testamento é um texto perdido, entendeu, pessoal? Os caras que fizeram a montagem do Novo Testamento, eles tiveram que introduzir frases, capítulos, textos inteiros, em cima de códex do escritor dorminhoco lá, ó, que deixou a folha cair. Ou por conta do texto ser muito antigo e ter se perdido com o tempo. Entendeu, pessoal? Os judeus não. De tempos em tempos eles estão refazendo o texto. O texto tem que estar muito bom, o material, entendeu, pessoal? As letras, nada de rasgado, nada de furos, nada de manchas, nada de ilegíveis. Então o texto veio desde Moshe até hoje, perfeito, pessoal. Entendeu agora? Porque é uma cultura, é uma tradição, é uma regra. Entendeu? Separar homens, escribas, só para não perder o texto sagrado, divino, que veio direto do Altíssimo. Nada de inspiração divina. Tive uma inspiração, vou escrever um livro sagrado, vou botar lá na Bíblia. Virou isso aí, ó. Entendeu? Então, por que a Torá é sagrada? Por que eles chamam a Torá de texto sagrado? Porque não foi nada de homem, gente. Foi o próprio, o Criador, o Elohim, o Adonai, entendeu? Ele citando e Moshe escrevendo. Foi assim que foi feita a parada. Diferente do Novo Testamento, que tem textos que você não sabe nem quem é o autor, só para começo de conversa. E o Paulo, o cara que viveu 400 anos depois de Jesus, porque as pessoas pensam que o Paulo era da época de Jesus. Ele não era da época de Jesus, ele viveu aproximadamente 400 anos após Jesus. Então ele não teve nenhum contato com Jesus. A não ser a lenda, como o irmão falou que a Lilith é uma lenda, a não ser a lenda de Jesus ter aparecido para ele quando ele caiu do cavalinho lá. Foi a única ocasião em que ele encontrou o Jesus, o mestre dele. Fora essa lenda, não teve outra, pessoal. Entendeu? Eu estou falando do Paulo, o assassino, que matou mais de 8.000 judeus. O assassino. Que ele estava tão arrependido ao cristianismo que estava fugindo da condenação. Só pegar a ceia. Então, pessoal, o que acontece? Judeu não dá credibilidade para textos fuleiro, texto que tem mancha, texto que tem rombos,
texto que está faltando texto, entendeu, pessoal? Porque não dá para tirar nenhuma base de um material assim, entendeu? Depois eu vou disponibilizar para vocês as fotos do Codex Sinaiticus, que é o texto mais antigo em grego do Novo Testamento. Tem páginas faltando, tem textos rasgados, tem palavras que não estão batendo, não estão conexas, porque está faltando, tem um rasgado lá no meio do Codex, lá da página. Então, isso aí vai dar vazão para o quê? Para o escritor introduzir frase, introduzir ideologia. Entendeu, pessoal? Ah, tá faltando uma frase. Vou pôr a frase aqui. Aí ele vai lá e introduz uma frase. E isso é um perigo, gente, porque se aquela pessoa for mal intencionada ou predisposta a um conceito, ela vai criar um grande problema no texto bíblico. E é o que nós temos hoje, entendeu, pessoal? Cadê o texto da ressurreição de Jesus? Cadê? Você só vê em Bíblias modernas. Cadê o texto original? Vamos para o texto original, mais antigo do Novo Testamento, em grego. Cadê? Codex Sinaiticus. Onde é que está lá a página? Cadê a página que fala de ressurreição de Jesus? Não existe essa página, gente. Quem introduziu essa ideia de ressurreição? Séculos depois. Entendeu agora, pessoal? Agora, de novo, pega a senha, gente. O que o Papa Damaso ordenou ao Padre Jerônimo? Faça um texto baseado nos textos que eu enviarei para ti. Agora vê a carta lá. Vê a carta, pessoal. Eu tenho umas cartas aqui do Padre Jerônimo. Eu tenho umas cartas aqui. Entendeu, pessoal? O Padre Jerônimo falando que isso foi um sacrilégio, que ele só faria porque era o Papa que estava ordenando, entendeu, pessoal? Ordenando, ou faz, entendeu? E texto que ele diz que sentiu um peso na consciência porque já existia textos mais antigos e que ele poderia ser condenado pelas pessoas como um maldito, um homem que adulterou os textos. Mas na própria carta dele ele diz que duas coisas confortavam o coração dele. Uma, que quem deu a ordem para ele fazer essas adulterações foi o próprio Papa Damaso. E duas, porque já existia o texto original. Entendeu, pessoal? Então não é você pegar uma Bíblia, uma versão de Bíblia e dizer, eu tenho uma palavra de Deus na minha mão. Será que você tem mesmo? Porque eu dizia isso quando eu era cristão. Só que eu comecei a desconfiar quando eu comecei a passear lá na CPAD e ver várias versões de Bíblia. Até nas primeiras páginas está escrito assim, versão corrigida e atualizada. Aí eu pergunto para vocês, o texto sagrado precisa de correção? Não era só traduzir, agora já tem que corrigir também? Então quem que está corrigindo? Sabemos que a correção ela antecede o erro. Então, se tem correção é porque tem erro. Então, pessoal, se tem erro, será que é sagrado? Então tem essa situação. Você já pensou nisso? Quantas versões de Bíblia temos aqui? A Vulgata Latina, temos a Bíblia dos Reis, Bíblia do rei King James, que é a pior de todas. Bíblia do rei Henrique VIII, que é a pior de todas também. Temos Bíblia de Jerusalém, que ainda tem uma versão mais antiga, e a Bíblia de Jerusalém é honesta, no sentido de que no rodapé ela diz aonde um texto foi introduzido ou não. Ela diz aonde um versículo não está no códex original. A Bíblia de Jerusalém, e foi exatamente nessa Bíblia aonde eu comecei os meus estudos, pessoal. Sem ter uma predisposição a querer defender um ponto religioso. Entendeu, pessoal? Imagina você chega na CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e vai comprar uma Bíblia de estudo porque você você quer ser um pastor, ou você já é um pastor, ou você é um teólogo, e chega lá e fala, me viu uma Bíblia de Jerusalém em 1930, eu quero a versão mais pura. Aí você está lendo lá o texto lá, e escolheu 12 discípulos, aí você vê no rodapé, o versículo tal não faz parte dos códex mais antigos. O que você acha? O que você acha? O capítulo tal não faz parte do códex original. Tá no rodapé. O que você acha, gente? Eu falei, mas espera aí. Como que o versículo tal não tá no texto original?
no Codex Sinaiticus? Como que o capítulo tal não está no Codex Sinaiticus, no texto original? Então como que esse versículo veio parar aqui? Então como que esse capítulo veio parar aqui? O que você acha? Me diz você. Entendeu, pessoal? Então quem é que está introduzindo textos que nem tem no texto original mais antigo? Entendeu agora? Roma. Simplesmente Roma. Introduzindo uma ideia e um conceito greco-romano. Infelizmente é isso. Agora um cara vira para um judeu e fala: você é um anticristo porque você não acredita em Jesus? Será que o problema deles é em acreditar? Ou será que o problema é que os cristãos não têm prova suficiente para provar? Então tem duas questões aí, pessoal. Se você parar um judeu e começar a falar de Yeshua para ele, ele vai falar bem assim: poderia até acreditar em você. Posso até acreditar. Me mostra um texto original. Porque nós temos o texto original. Aonde está o seu texto original do Novo Testamento? Então tem tudo isso, pessoal. Será que as coisas são lendas? Então, antes de uma pessoa adentrar no assunto, ela tem que adentrar. Entendeu, pessoal? Antes de você adentrar, você tem que adentrar. Entendeu, pessoal? A senha agora. Será que tudo que os cristãos estão ensinando é uma verdade absoluta? Porque eu digo a vocês, com base em próprios cristãos, que não é uma verdade absoluta. Então, essas coisas têm que ser revistas e com muito cuidado. Tesouros de Conhecimento Bíblico, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu não uso material judaico para mostrar para o cristão que ele está errado. Eu uso o material deles mesmo, viu, pessoal? Porque as coisas estão bem visíveis, estão bem claras. Aqui, ó, nesse livro aqui do escritor, que inclusive era um historiador, que é o Emílio Conde, que escreveu esse livro, ele deixa bem claro uma coisa bem simples e que você vê todo cristão fazendo. Ó, Jeová é a pronúncia errada do nome divino que surgiu por volta do ano 100 depois de Cristo, isto é, com as vogais. Essa pronúncia baseia-se no texto bíblico dos maçoretas, que vocalizaram o tetragrama, o nome de Deus, com as vogais da palavra Adonai. De acordo com essas regras de vocalização, não escreveram debaixo da consoante Iud o A breve de Adonai, mas um E breve, ficando Yehová ou Iohová. Somente os cristãos é que pronunciam esse nome assim. Então, pessoal, ó, aqui temos um livro de um historiador que está na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele era um jornalista, ele era um escritor, era um poeta, ele era um hinografa, ele era um historiador, ele era um evangelista, ele era um teólogo. Então eu tenho esse material aqui também. Então foi com esse material que eu comecei a minha jornada. Como assim? As pessoas não falam Jeová, Jeová para cá, Jeová para lá, Jeová para a direita, Jeová para a esquerda. Então esse não é o nome de Deus? Então o que a gente está invocando? Será que só é esse erro? Será que só tem esse pequeno erro? Será que não tem outros pequenos erros? E será que se você fizer um amontoado de erros não vai dar um erro muito grande? Então são esses questionamentos que você tem que fazer.